O caminho da Igreja. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse encontramos 7 igrejas. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, essas 7 eram igrejas locais na Ásia Menor. Havia muitas outras igrejas naquela região, mas dentre todas, Deus escolheu particularmente 7. Ao fazer essa escolha, seu propósito expresso era usá-las em um sentido profético, pois Apocalipse 1, versículo 3 declara que o livro é uma profecia. Ao selecionar estas 7 igrejas profeticamente, Deus está mostrando qual será o caminho que a igreja percorrerá sobre a terra. Por que devemos estudar particularmente Apocalipse 2 e 3? Há uma razão importante e profunda para isso. Nesses capítulos, Deus deseja nos mostrar qual será a experiência da igreja nos 2000 anos após o livro de Apocalipse ter sido escrito e qual é o tipo de igreja que ele condena e qual ele aprova. Portanto, é imperativo que conheçamos esses 2 capítulos. Conhecendo-os devidamente, saberemos qual é o caminho que a igreja deve seguir e seremos capazes de agradar o Senhor sendo pessoas adequadas no tipo de igreja adequada. Caso contrário, não poderemos ser bons cristãos. A primeira igreja, Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículos 1 ao 7. A primeira igreja é Éfeso, representando a situação da igreja no final do primeiro século, quando Apocalipse foi escrito. A condição da igreja naquele tempo era como a de Éfeso. A segunda igreja, Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo estes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículos 8 a 11. A segunda igreja é Esmirna, que representa a igreja após a morte de João, do 2º século até o início do 4º século. Nesse período, a igreja sofreu 10 perseguições do Império Romano. Esmirna descreve a condição da igreja sob perseguição, começando no período pós-apostólico, estendendo-se até quando Constantino abraçou o cristianismo. A terceira igreja, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículos 12 ao 17. A terceira igreja é Pérgamo. No início do quarto século, no ano 313 d.C., quando o imperador romano Constantino abraçou o cristianismo como a religião do Estado, a igreja entrou no período de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento, pois nesse período a igreja e o mundo se casaram, unindo-se. Anteriormente, o mundo perseguia a igreja, agora o mundo deu-lhe as boas-vindas. Assim, à medida que o mundo entrou na igreja, a natureza desta foi radicalmente alterada. Gamos, em grego, significa casamento, de onde deriva a palavra poligamia. Pérgamo significa eis, agora é o casamento. Das 7 igrejas, as 3 primeiras já passaram e as 4 últimas prosseguem. Quando a primeira igreja passou, a segunda surgiu. Ao desvanecer a segunda, veio a terceira, e ao término da terceira, introduziu a quarta. Mas a quarta não passou quando a quinta nasceu. A quarta e a quinta prosseguiram simultaneamente, e a sexta prosseguiu lado a lado com a quarta e a quinta, e o mesmo ocorreu com a sétima. Assim, quando a sétima igreja apareceu, a quarta, a quinta e a sexta ainda existiam. Logo, as 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3 dividem-se em 2 grupos. As 3 primeiras que já passaram e as 4 últimas que permanecem até a segunda vinda do Senhor Jesus. Se esse for o caso, devemos encontrar nas profecias de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia indicações de que elas permanecem até a vinda do Senhor. Assim, a Tiatira se diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A Sardes: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E a última igreja, Laodiceia: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sendo a última naturalmente, Laodiceia permanece até a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas as 3 primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, não recebem a promessa da segunda vinda do Senhor que as 4 últimas recebem. Isso parece ser uma indicação de que as 4 últimas igrejas prosseguem até a vinda do Senhor Jesus. Para que possamos saber nosso caminho como filhos de Deus, precisamos considerar cuidadosamente as 4 últimas igrejas. Uma vez que há 4 diferentes tipos de igreja na Terra hoje e que permanecerão até a segunda vinda do Senhor Jesus, o que devemos fazer? Qual é a posição de um filho de Deus em relação a estas igrejas? Devemos escolher cuidadosamente dentre essas 4 para não acontecer de permanecermos naquela que o Senhor condenou. Se isso ocorrer, sofreremos grande perda diante dele. Nesta lição, mencionamos brevemente as 3 primeiras que já passaram. Queremos agora considerar cuidadosamente as 4 últimas. A quarta igreja, Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira,
Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículos 18 ao 29. A quarta igreja é Tiatira. Depois que o César romano aceitou o cristianismo como religião do Estado, o poder político se tornou o fator preponderante. Anteriormente, o poder político fora usado para suprimir o cristianismo. Agora passou a ser usado para apoiá-lo, tornou-se o patrocinador. Consequentemente, o cristianismo não somente se casou com o mundo, mas também foi exaltado por ele. Tiatira em grego significa torre elevada. A igreja se tornou uma torre elevada, visível, respeitada e adorada pelo mundo. Aqueles que estudam a Bíblia concordam que a igreja em Tiatira representa o catolicismo romano, porque nesse sistema a igreja está unida ao mundo. Logo, a igreja obteve uma alta posição neste mundo. Qual é o problema resultante? O surgimento de uma profetisa por nome Jezabel que ensina aos servos de Deus. A igreja passa a estar sob seu domínio e a ser controlada por ela. O problema no catolicismo romano é semelhante ao descrito na parábola de Mateus 13, onde uma mulher esconde fermento em 3 medidas de farinha. A Bíblia usa esta mulher para representar a Igreja Católica Romana. O que podemos dizer desta mulher? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 2, versículo 20. Os 2 pecados principais de Jezabel são prostituição e idolatria. Aqueles que pecam nesses 2 aspectos estão sujeitos à excomunhão. O Senhor condena o ensino de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A igreja em Tiatira seguia o ensino de Jezabel. Fornicação significa confusão. Quando homens estão em confusão, é como se eles estivessem em adultério. Aqui vemos a confusão causada pela mistura da Igreja Católica Romana com o mundo. Todas as religiões deste mundo têm deusas especiais. Os budistas têm suas deusas. Os gregos adoravam Afrodite. Os romanos adoravam a mesma entidade sob o nome de Vênus. Mas no cristianismo não havia nenhuma divindade feminina, então fizeram da Virgem Maria a deusa do cristianismo. Embora o nome utilizado seja Maria, na realidade trata-se da deusa greco-romana. Isto é prostituição, confusão. Muitos romanos criam no Deus Sol e o adoravam. Eles consideravam o dia 25 de dezembro como o dia natalício do Deus Sol. Eles escolheram essa data porque o dia 22 de dezembro, o solstício de inverno, é o dia mais curto do ano no hemisfério norte. A partir desse dia, os dias se tornam mais longos e as noites mais curtas. Assim, esses adoradores do Sol fizeram no dia 25 de dezembro o dia natalício do Deus Sol, que marcava uma grande festividade. Muitos dos que abraçaram o cristianismo não podiam suportar que seus amigos pagãos celebrassem festivamente a ocasião enquanto eles mesmos não tinham nada para celebrar. Então tiveram a ideia de tornar o dia 25 de dezembro o dia natalício do Senhor, pois diziam que o Senhor Jesus é o verdadeiro Sol. Assim, hoje temos o Natal nessa data como uma celebração cristã, mas na realidade é o dia que procede da religião que adora o Sol. Temos de perceber que isso é prostituição, confusão aos olhos de Deus. A igreja é o templo de Deus. Nos dias do Antigo Testamento, o templo foi construído com madeira e pedras, mas nos dias do Novo Testamento descobrimos que Deus permitiu que o templo fosse destruído a ponto de não restar pedra sobre pedra. Hoje os crentes são o templo de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo?
1 Coríntios 6, versículo 19. Isso é o verdadeiro cristianismo. Mas a Igreja Católica Romana edificou imensas construções. Os gregos se destacaram por suas edificações artísticas e os romanos que o sucederam também eram arquitetos primorosos. Todos os seus deuses tinham templos. Somente os cristãos não tinham templos que as pessoas pudessem visitar. Foi então que esses cristãos romanos se desviaram do ensino dos apóstolos e erigiram edifícios imensos. Talvez nenhuma outra construção no mundo ultrapasse as catedrais cristãs, em majestade e grandiosidade. Essas catedrais são chamadas de Templo de Deus, seja a Catedral de Milão ou a de São Pedro em Roma ou de Notre-Dame em Paris. Todas são edificações monumentais. Mas devemos lembrar que esse conceito se originou nas religiões pagãs e foi transferido para o cristianismo. Nominalmente, essas construções são cristãs, mas na realidade são inspiradas no paganismo. Assim, o cristianismo cometeu prostituição espiritual com os pagãos. Além do mais, segundo a Bíblia, na Nova Aliança, todos os filhos de Deus são sacerdotes. Todos os que creem no Senhor Jesus são sacerdotes para Deus, e assim sendo, todos o servem. Mas a Igreja Católica Romana foi atraída ao sacerdócio judaico como uma classe intermediária. Por um lado, temos o povo de Deus, por outro, a classe sacerdotal. Eles transportam o conceito judaico do Antigo Testamento para a Igreja, dividindo os cristãos romanos em duas classes. Uma classe traja vestes sacerdotais e usa uma mitra. São as mesmas peças de vestuário dos sacerdotes do Antigo Testamento, e outras mais foram acrescentadas. Não somente o judaísmo foi imitado, mas elementos de religião greco-romanas foram também incorporados. Ao fazer isso, eles mudaram a ordem de Deus. Isso é prostituição, que na Bíblia fala de confusão. A Igreja Católica Romana adotou muitos artigos do culto do Antigo Testamento: velas, candeeiros e incensários. A isso foram acrescentados elementos trazidos de religiões pagãs. Não é isso prostituição? Eles adotaram artigos pagãos usados em cultos idólatras, superstições que os romanos denominavam mistérios. Passaram a ser aceitos como práticas cristãs. Isso é fornicação, impureza. É uma grande confusão, não cristianismo. O Senhor repreende a igreja em Tiatira não somente por prostituição, mas também por idolatria. Não é estranho que Deus precise repreender a igreja por idolatria? Mas o fato é que a igreja estava adorando ídolos. No Antigo Testamento encontramos o povo adorando a serpente de bronze. Na Igreja Católica eles passaram a adorar o crucifixo. Eles alegaram ter encontrado a cruz e com aquela madeira fizeram-se muitas pequenas cruzes. Literalmente, eles adoravam o crucifixo. O Senhor Jesus é Deus e Deus não tem forma, mas os católicos fizeram uma imagem para adorar. Eles fizeram imagens de Maria, de Pedro, de Marcos. Eles encheram a terra de imagens. Naturalmente, a aparência da imagem depende do nível cultural. Quanto mais elevada é uma cultura, melhor a aparência da imagem. As catedrais católicas estão cheias de imagens. Quando os católicos oram, eles não oram a Deus nos céus. Em vez disso, eles acendem velas diante de imagens e fazem o sinal da cruz. Eles fazem imagens do Pai, do Senhor Jesus, de Maria, de Paulo e de Pedro. Imagens foram feitas mesmo de mártires do passado. Se alguém for canonizado após a morte, uma imagem dessa pessoa será feita e as pessoas dirigirão orações a ela. Restos mortais de mártires também se tornaram objetos de culto. Por vezes, uma perna, o único osso de um mártir enterrado sob um altar, se tornou objeto de culto. Quem está familiarizado com o catolicismo sabe como esse sistema está repleto de ídolos. A igreja em Tiatira representa a Igreja Católica Romana. É um sistema condenado por Deus. Portanto, a palavra do Senhor àqueles na Igreja Católica é: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. De acordo com Apocalipse 2 e 3, Tiatira é a quarta igreja e sucedeu a Pérgamo. Éfeso, Esmirna e Pérgamo passaram. Tiatira chega e não passa, mas continua até a vinda do Senhor Jesus. Aqueles que creem em Deus e são seus filhos devem se esforçar ao máximo para não tocar aquilo que pertence ao sistema católico romano. Não toquemos nessas coisas impuras para não sermos afetados.
Recordo-me do Dr. Panton dizendo certa vez que, embora os livros do catolicismo sejam cheios de erro, talvez você não os perceba ao lê-los. No meio de tantos erros, torna-se difícil distinguir o erro da verdade. Você se sente confuso. Portanto, não sigamos a Igreja Católica Romana. A Quinta Igreja, Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículos 1 ao 6. A quinta igreja é Sardes. Esta igreja representa a igreja restaurada ou do remanescente, aquilo que resta. Ela sucede a Tiatira, embora esta não cesse de existir. Portanto, ela vem após Tiatira, mas não a substitui. Qual é a condição de Sardes? Os versículos 1 a 4 nos mostram que a característica de Sardes é que ela tem nome de que vive, porém está morta. Sardes representa a igreja protestante que vem após a igreja católica. Embora a reforma esteja incluída em Sardes, esta não representa a reforma. Ela representa a igreja protestante. A igreja católica não somente se tornou poderosa, mas também despótica e cruel. Assim, as nações europeias, não podendo mais suportar sua opressão, começaram a mover-se em direção à reforma. Durante a reforma, 2 forças diferentes se desenvolveram, uma de Deus, outra do homem. Aquilo que era de Deus pode ser visto em Martinho Lutero. Ele sozinho se posicionou contra o Papa, os cardeais, os sacerdotes e contra toda a Igreja Católica. Durante esse período, Deus deu aos homens 2 coisas: uma Bíblia aberta e a verdade da justificação pela fé. Em diversos lugares, aqueles que amavam o Senhor se levantaram para realizar a obra da reforma. Eles deram a vida para selar a verdade da qual testificavam. Embora fossem oprimidos e maltratados por Roma, eles criam que o Senhor faria a obra da reforma. Assim, eles sacrificaram tudo para realizar essa obra. O Espírito Santo operou poderosamente naqueles dias, encorajando muitos a serem fiéis na obra do Senhor e levando-os a entender a Bíblia à medida que ele trazia luz. O número dos salvos aumentou grandemente. Eles declaravam que foram salvos não por suas próprias obras nem pelos sacerdotes, mas por confiar em Deus. Essa foi verdadeiramente uma obra poderosa do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, havia um grande número de políticos que se opunham a Roma. Eles usaram a reforma para alcançar suas aspirações políticas. Assim, a reforma tornou-se algo complexo tanto do ponto de vista político como do religioso. Isso se deveu ao fato de a Igreja Católica ser não apenas uma força religiosa, mas também política. Seu domínio abrangia toda a Europa. O que se iniciou como uma reforma religiosa adquiriu um tom político quando reis e governantes de vários países se valeram da oportunidade para se libertar do jugo de Roma e se tornarem nações livres. Até então, tanto suas igrejas como seus governos eram controlados por Roma. Agora, ambos foram libertos. Por essa razão, o protestantismo se tornou um movimento que mesclava forças da igreja e do mundo para subverter Roma. Não era simplesmente a igreja se opondo a Tiatira. Forças políticas também se opunham a Tiatira. Consequentemente, surgiram assim as chamadas igrejas nacionais. Na Alemanha e na Suécia, a igreja luterana. Na Inglaterra, a igreja anglicana. Na Holanda, a igreja reformada holandesa.
No início, muitos dentre o povo de Deus saíram da Igreja Católica Romana com o único propósito de deixar a prostituição e idolatria de Roma. Mais tarde, porém, outras pessoas se prontificaram a ajudar o povo de Deus. Mesmo poderes políticos queriam ajudar. Os cristãos, de forma bastante ingênua, aceitaram a ajuda dessas forças, mas isso acabou por influenciá-los a copiar alguns aspectos de Roma quando começaram a estabelecer novas igrejas. Assim como Roma era uma igreja na qual política e religião se misturavam, assim também as igrejas que o protestantismo produziu foram marcadas pela mesma mistura. Isso é um fato inegável da história. A Igreja Católica se envolvia com assuntos tanto políticos quanto espirituais. Por exemplo, se os cristãos na Alemanha quisessem retornar ao Novo Testamento após deixar Roma, eles teriam visto que a Igreja, isto é, o povo de Deus, é uma entidade pobre e indefesa sobre a terra. Mas devido à falta de luz, bem como ao envolvimento político, a Alemanha instituiu sua Igreja Nacional, a Igreja da Alemanha Independente de Roma. O termo Igreja da Alemanha implicava que todos os cidadãos do país pertenciam à Igreja. Os ingleses fizeram o mesmo ao estabelecer a Igreja Anglicana. Qualquer pessoa nascida na Inglaterra poderia pedir ao sacerdote para batizá-la. De acordo com essa regra estabelecida pelas igrejas nacionais, o escopo da igreja era tão abrangente quanto a nação. Agora não eram mais todos os crentes que pertenciam à igreja, mas sim que todos os cidadãos daquele país podiam ser batizados na igreja. É por isso que a igreja protestante é referida em Apocalipse como tendo o nome de que vive, mesmo estando morta. Esta é a característica de Sardes, ter nome de quem vive, porém estar morta. O que caracteriza o protestantismo é uma contínua mistura entre o mundo e a igreja. Anteriormente, Roma dominava sobre todo o mundo. Agora, cada nação passou a dominar sua própria igreja. Há, portanto, uma grande mistura entre o povo de Deus e os incrédulos. Essa é a condição da igreja protestante. Isso, no entanto, não impediu que surgissem muitos líderes espirituais na igreja protestante. E, de fato, houve um grande número de homens usados por Deus. Por isso o Senhor diz: Tens, contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Isto é outra característica da igreja protestante. Gigantes espirituais foram continuamente levantados, mas de forma individual, não corporativa. A história mais remota da igreja protestante é basicamente o registro de igrejas nacionais. A isso se soma posteriormente o registro de igrejas dissidentes. A admissão às igrejas nacionais se davam pelo batismo em vez de pela fé. Muitos assim vieram a perceber que as igrejas nacionais não tinham fundamento bíblico, uma vez que é pela fé que alguém se torna filho de Deus. E dessa forma as igrejas dissidentes floresceram. Outros cristãos começaram a ver ou enfatizar certas verdades. E como as igrejas nacionais estavam mais interessadas em manter a instituição do que servir a Deus, naturalmente ele levantou pessoas aqui e acolá que descobriram certas verdades, ou condenaram certos pecados. Essas pessoas organizavam igrejas independentes, as assim chamadas igrejas dissidentes. Muitas dessas pessoas passaram por severa perseguição e oposição. A história de John Bunyan da perseguição à igreja presbiteriana na Escócia, da migração dos puritanos ao Novo Mundo e da oposição enfrentada pelos metodistas. Especialmente Joe Wesley e George Whitefield são exemplos bem conhecidos disso. Quando no início essas pessoas se separaram das igrejas nacionais, elas foram acusadas de promover divisão. Por serem dissidentes, foram chamadas de sectários. Na realidade, no entanto, não foram elas que criaram a divisão, e sim as igrejas nacionais, por admitirem incrédulos no seu meio. Os filhos de Deus devem seguir a sua palavra e retirar-se delas. Precisamos ver que a unidade nunca é alcançada pela tolerância ao pecado, mas por condená-lo. Hoje em dia existe a corrente que ensina que para sermos um temos de tolerar o pecado, porque quando aprendemos a fazê-lo nos tornamos um. De fato, nas igrejas nacionais há muitas coisas que são de Deus. Mas quando a consciência de alguém é tocada pelo Espírito Santo e essa pessoa toma uma posição no sentido de rejeitar determinado pecado, ela será rotulada de sectária por parte daqueles que não o rejeitam.
Na realidade, o problema não está com essa pessoa, porque ela vê, mas com aqueles que não veem. Se os filhos de Deus julgassem unanimemente os pecados, eles experimentariam unidade. A unidade dos filhos de Deus não é algo carnal, mas espiritual. É a unidade com o Senhor. Se não julgamos o pecado, ponderamos até nos tornar um, mas não seremos um com o Senhor. Na história da Igreja Protestante, Deus continuamente levantou aqui e ali alguns a quem revelou seus pensamentos e juízos concernentes a certos assuntos. Aqueles que não podem ou não querem ver frequentemente acusam os que veem de promover divisões. No entanto, se todos os filhos de Deus julgassem o pecado e lidassem com aquilo que não é de Deus, eles seriam um com o Senhor e um com os demais santos. Portanto, julgar erros e condenar pecado é o fundamento real da unidade. Há ainda outra característica na história da Igreja Protestante. Primeiro, Deus levanta um homem. Pela graça que lhe é dada, grande bênção é derramada. A primeira geração experimenta muitos dias gloriosos. Durante a segunda geração, a situação permanece a mesma. Mas nos últimos dias da segunda geração, as pessoas começam a pensar em como preservar a graça de Deus entre elas e concluem que precisam de certa organização para isso. Então, por volta do fim da segunda geração, a organização entra em cena. Às vezes, essa estruturação se inicia ao término da primeira geração. Outras vezes, surge na terceira geração. Esses cristãos confiam em Deus para o derramamento da graça, mas não confiam nele para a preservação da graça. Confiam em Deus para outorgar-lhes a bênção, mas não para continuar a abençoá-los. Consequentemente, precisam criar credos, regras e métodos humanos para preservar a bênção recebida. Mas se a fonte divina se cerrar, o nível das águas só poderá baixar, nunca subir. Assim, na terceira geração, a condição espiritual é morta, tão morta quanto da igreja que eles deixaram no princípio. Portanto, Deus precisa levantar outras pessoas a quem possa dar nova revelação, nova bênção, nova separação e graça. Assim surge um novo avivamento. Uma vez mais, a primeira geração experimenta a bênção, a segunda começa a organizar e a terceira acaba em declínio. Essa é a história da Igreja Protestante. No princípio, algumas pessoas deixaram as igrejas nacionais para estabelecer novas igrejas. Após certo tempo, elas são forçadas a deixar essas novas igrejas. A razão pela qual aquelas pessoas deixam as igrejas nacionais é porque estas se tornam mortas. Agora, as mesmas pessoas têm de deixar essas novas igrejas porque elas também se tornaram mortas. Toda a história da Igreja Protestante é caracterizada por ter nome de que vive, mas ser um corpo morto. O protestantismo vive persistentemente no limiar entre a vida e a morte. Existe algo de vida, bem como algo de morte. Não está completamente morto porque existem aqueles que não contaminaram suas vestiduras, a quem o Senhor usa de forma especial. Estes são os gigantes na Igreja Protestante, e eles são dignos de andar de branco com o Senhor. Tanto Sardes e Tiatira, a Igreja Protestante e a Igreja Católica Romana foram repreendidas pelo Senhor. Qual, então, o caminho para os crentes? A sexta igreja, Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse 3, versículos 7 ao 13. Esta é a sexta igreja, a igreja em Filadélfia. Filho significa amar e adelphos significa irmão. Filadélfia, portanto, é amor fraternal. Dentre as igrejas, somente duas não são repreendidas, dessas duas, somente uma, Filadélfia, é completamente aprovada e louvada. Somente para Filadélfia há louvor sem reprovação. Qual é a característica de Filadélfia? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquilo que caracterizava Sardes era a contínua luta contra a morte. Por estar misturada, Sardes precisava lutar pela vida e recomeçar o tempo todo. Mas Filadélfia é amor fraternal. Aqui temos um retorno ao amor entre os irmãos. Não é mais o mundo porque todos são irmãos. Não há mais a necessidade de lutar para se livrar da morte e das coisas que levam à morte. Filadélfia é simplesmente a restauração à posição original dos irmãos diante de Deus, onde tudo é amor. Assim como Sardes saiu de Tiatira, assim também Filadélfia saiu de Sardes. A igreja protestante sai da igreja católica romana, enquanto Filadélfia sai da igreja protestante. Não podemos afirmar categoricamente qual grupo é Filadélfia, mas é evidente que se trata de um novo mover do Espírito Santo. Esse mover ergue as pessoas da morte em Sardes e as leva à posição de amor fraternal. Em outras palavras, a posição do corpo, onde a única comunhão é a do amor. Isso é Filadélfia. Filadélfia possui duas características marcantes. Eles guardam a palavra do Senhor e não negam o seu nome. Aqui está o grupo que é levado por Deus a aprender a como guardar sua palavra. Deus abre a sua palavra a eles de forma que possam entender. Não há credo no seu meio, somente a palavra de Deus. Não há doutrina, somente a palavra. Não há tradição, somente a palavra. Não há espaço para a opinião do homem, somente a palavra de Deus. Depois dos apóstolos, esta é a primeira igreja que o Senhor louva, porque aqui há um grupo de pessoas que retornou completamente à sua palavra. Para eles, nenhum ensinamento ou credo tem qualquer valor, mas somente a autoridade do Senhor. É possível as pessoas pregar e entender um corpo de doutrina sem conhecer a Bíblia. É possível aprender e aceitar um credo sem conhecer a palavra de Deus. Isso não soa estranho? Se a igreja precisasse de um credo, o Senhor não o teria dado. Hoje em dia as pessoas analisam a Bíblia e a reduzem a um credo. A Bíblia é infinita em sua natureza, mas um credo é algo limitado. A Bíblia é complexa, o credo é simples. Um credo pode ser entendido por um tolo, mas a complexidade da Bíblia é inteligível somente para certos grupos de pessoas, pois requer determinada condição para entendê-la. A palavra de Deus é suficientemente aberta para que aqueles que têm vida possam entrar nela. Mas um credo é algo tão amplamente aberto que todos os que desejarem podem entrar. A Bíblia não pode ser entendida, a menos que o leitor tenha vida e um interesse não dividido pelo Senhor. Mas o credo pode ser entendido por qualquer um com o mínimo esclarecimento assim que o lê. As pessoas pensam que o caminho é estreito demais e tentam alargá-lo para atrair mais pessoas. Mas os de Filadélfia rejeitam todos os credos. Eles simplesmente retornam à palavra de Deus. Guardaste a minha palavra, diz o Senhor. Em toda a história da igreja, nunca a palavra de Deus foi compreendida como foi na era de Filadélfia. Somente em Filadélfia a palavra de Deus tem seu devido lugar. Em outras épocas as pessoas aceitavam credos e tradições, mas a igreja em Filadélfia não aceita nada além da palavra de Deus. Eles caminham de acordo com a palavra de Deus. No decorrer da história da igreja nunca houve tantos ministros da palavra de Deus como em Filadélfia. Não negaste o meu nome, diz o Senhor. Essa é outra característica especial de Filadélfia. Após tantos anos de história da igreja, surpreendentemente, o nome do Senhor Jesus se tornou o último. As pessoas prestam mais atenção ao nome de homens, talvez Pedro ou algum outro apóstolo. Ou talvez os cristãos escolham denominar-se segundo alguma preferência doutrinária ou nacional. Muitos afirmam orgulhosamente, eu sou luterano.
Eu sou wesleyano, nomes de homens. Muitos se gabam de serem anglicanos em referência a um país. Esses nomes só trazem divisão entre os filhos de Deus. É como se o nome do Senhor Jesus não fosse suficiente para nos distinguir do mundo. Se alguém lhe perguntar o que você é, e você responder eu sou cristão, provavelmente ele não ficará satisfeito. Ele poderá insistir em querer saber que tipo de cristão você é. Eu me recordo quando certa vez no exterior me perguntaram o que eu era e respondi, eu sou um cristão. Meu interlocutor replicou, isso não quer dizer nada. O Senhor mesmo considera que seu nome é suficiente para seus filhos, mas somente em Filadélfia seu nome é reconhecido como suficiente. Não há necessidade de muitos outros nomes. Seu nome nos basta. Lembre-se, esse assunto é da maior importância para o Senhor. Muitos irmãos me perguntam o que os vencedores de Filadélfia têm de vencer. Você percebe uma dificuldade aqui? Os vencedores em Éfeso vencem a tendência de abandonar o primeiro amor. Os vencedores em Esmirna vencem a ameaça exterior da morte. Os vencedores em Pérgamo vencem a escravidão e tentação do mundo. Os vencedores em Tiatira vencem o ensino da mulher. Os vencedores em Sardes vencem a morte espiritual. E os vencedores em Laodiceia precisam vencer a condição de mornidão e o engano do orgulho. Mas o que vencedores em Filadélfia precisam vencer? Uma vez que o Senhor agrada-se de tudo o que eles fizeram, dentre as 7 cartas, esta é a única que mostra a aceitação completa do Senhor. O que resta a ser vencido se tudo ali é aceitável? Filadélfia é a igreja segundo o coração do Senhor. No entanto, ele tem uma promessa aos vencedores nesta igreja. O que eles precisam vencer? Parece não haver qualquer coisa a ser vencida devido à aparente ausência de problemas. No entanto, o Senhor faz a seguinte advertência: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a única advertência à igreja em Filadélfia. Eles precisam conservar o que têm. Esse é o aspecto em que têm de vencer. Em outras palavras, não devem perder o que já alcançaram. Não devem alterar ou mudar sua condição. Mantenha o que você tem. Essa é a única advertência a Filadélfia. O Senhor tem apenas um pedido. Retenha o que você já tem. Você não fez nada de errado, mas deve prosseguir da mesma forma. Você percebeu a bênção de Deus naquilo que você fez. Simplesmente prossiga nas mesmas obras. O perigo em Filadélfia é que se eles não retiverem o que têm, Deus levantará outras pessoas que lhes tomarão a coroa. Originalmente a coroa pertencia a eles, mas se abandonarem sua posição, a coroa será tomada por outros. Aquilo que os de Filadélfia devem vencer é o perigo de perder o que possuem. E isso é bastante diferente das outras 7 igrejas. Vamos, portanto, prestar atenção à palavra do Senhor. Somente uma igreja é segundo o seu coração. Sua característica é que ela guarda a palavra do Senhor e não nega seu nome. Que nunca sejamos negligentes nessa questão. A 7ª igreja, Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículos 14 ao 22.
Das 7 igrejas, 5 são repreendidas, uma não recebe reprovação e uma é completamente aprovada. A igreja que é totalmente aprovada é Filadélfia. A Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante e Filadélfia permanecem até a segunda vinda do Senhor Jesus. A 7ª igreja, Laodiceia, também permanece até a vinda do Senhor. Assim como Sardes procede de Tiatira e Filadélfia procede de Sardes, assim também Laodiceia procede de Filadélfia. Podemos dizer que uma gera outra. O problema agora é, se Filadélfia fracassar, ela se tornará Laodiceia. Não pense que Laodiceia é a igreja protestante, porque esta é representada por Sardes. A igreja protestante de hoje só pode ser Sardes, nunca Laodiceia. É a queda de Filadélfia que produz Laodiceia. Sardes é melhor do que Tiatira. Sai desta e representa um progresso. Filadélfia procede de Sardes e também representa um progresso. Laodiceia sai de Filadélfia, mas é um retrocesso. Essas 4 igrejas permanecem até a segunda vinda do Senhor Jesus. Laodiceia representa uma mutilação ou distorção de Filadélfia. Assim que o amor fraternal se perde, os direitos e opiniões dos homens imediatamente ganham ascendência. Este é o significado da palavra Laodiceia. O nome da cidade foi dado por um príncipe romano em homenagem à sua mulher Laudius. Em grego, Laodiceia significa os direitos ou opiniões das pessoas. Quando Filadélfia cai, a ênfase passa a ser dada mais a pessoas do que a irmãos, mais aos direitos das pessoas do que ao amor fraternal. O amor é substituído por direitos e opiniões. Quando o amor fraternal é uma realidade viva, pouca atenção se dá aos direitos das pessoas. Mas sempre que o amor fraternal desvanece e o relacionamento do corpo com a sua comunhão também se enfraquece, a opinião das pessoas começa a prevalecer. A mente do Senhor deixa de ser buscada. Tudo se resolve pela opinião da maioria. Filadélfia decaiu para Laodiceia. Conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio. Esse é o caráter de Laodiceia, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de Laodiceia. Mesmo não sendo quente ou fria, ela está cheia de orgulho espiritual diante do Senhor. Dizer estou rico já seria o bastante, mas ela acrescenta e abastado, e finaliza com não tenho necessidade de coisa alguma. Mas o Senhor vê de forma diferente, pois ele respondeu: tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. De onde vem este orgulho espiritual? Sem dúvida vem da sua história passada. Uma vez Laodiceia foi rica, e agora ela acha que ainda é rica. No passado, o Senhor foi misericordioso para com ela. Agora ela se lembra desse passado, embora tenha perdido toda a realidade. Na igreja protestante de hoje é muito raro encontrar alguém que se glorie de sua riqueza espiritual. Eu conversei com diversos líderes da igreja protestante, tanto na China como no exterior. O consenso é: nós falhamos, não somos o que deveríamos ser. Ainda estou para encontrar um homem orgulhoso em Sardes. Mas aqueles que outrora eram Filadélfia, aqueles que aguardavam a palavra do Senhor e não negavam seu nome e perderam a vida abundante, esses são os que se gloriam. Eles se lembram dos dias de outrora, embora tenham perdido a vida de outrora. Eles se recordam de como vieram a ser ricos e a não carecer de nada, mas agora são pobres e cegos. Permita-me dizer, somente a Filadélfia caída, a Filadélfia que perdeu a vida e o poder, pode gloriar-se de suas riquezas. Portanto, irmãos, se desejarmos seguir nas pegadas de Filadélfia, precisamos aprender a ser humildes diante do Senhor. Às vezes escuto alguns irmãos dizer: a bênção de Deus está sobre nós. Se por um lado reconheço que isso é de certa forma verdadeiro, por outro, creio que devemos ser extremamente cuidadosos nesse assunto para não exalarmos o odor de Laodiceia. Se nos virmos dizendo que somos ricos e abastados, sem necessidade de coisa alguma, estaremos muito próximo de Laodiceia. Lembre-se, não há nada que possuímos que não tenha nos sido dado. Mesmo que as pessoas ao nosso redor sejam pobres, não nos gloriamos de ser ricos. Aqueles que andam diante do Senhor não se preocupam com sua riqueza.
Aqueles que vivem na presença do Senhor são ricos e, no entanto, não se preocupam com isso. Que o Senhor seja misericordioso conosco para que aprendamos a viver de tal forma diante dele, que, sendo ricos, não nos preocupemos com isso. É melhor quando Moisés desconhece que seu rosto resplandece, porque uma vez que estiver ciente, sua atitude pode se tornar como a de Laodiceia. Quando nos tornamos cientes, há o perigo de tudo terminar em mordidão. Aqueles que estão em Laodiceia conhecem todas as coisas, e no entanto nada é real diante de Deus. Se professarmos possuir tudo e não obstante somos incapazes de derramar nossa vida, se nos lembramos das glórias passadas e no entanto esquecemos da nossa condição presente diante de Deus, então se dará o caso de no passado termos sido Filadélfia, mas no presente sermos Laodiceia. O caminho da Igreja, nossa escolha. Eis expostas hoje diante de nós essas 4 igrejas. A Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, Filadélfia e Laodiceia permanecerão até a vinda do Senhor Jesus. Consequentemente, cada filho de Deus deve escolher o caminho da Igreja que trilhará. O que quero ser, um católico romano ou minha escolha é ser um protestante? Seguirei a unidade exterior do catolicismo romano ou as diversas denominações do protestantismo? Preferirei seguir o caminho de Filadélfia ou será que, tendo sido Filadélfia no passado, vivo agora das glórias de outrora, orgulhoso da minha história, assim como Laodiceia? Lembre-se, as pessoas começam a ser orgulhosas diante de Deus e permitem o esvair da vida, negligenciando a realidade enquanto se ufanam das glórias passadas. Elas rapidamente caem na condição dos direitos e opiniões do povo. Tudo é muito democrático, mas falta o relacionamento do corpo. Como podem experimentar o amor fraternal sem conhecer a limitação, a autoridade e a vida do corpo? Uma vez que essas 4 igrejas permanecem, devemos escolher continuar fielmente em Filadélfia. Não seja curioso a respeito da Igreja Católica Romana. Curiosidade frequentemente conduz ao desastre. Não toque as diversas denominações da Igreja Protestante, pois esse não é o caminho de Deus. A Bíblia mostra com clareza que, apesar do movimento protestante ter sido abençoado pelo Senhor, há muitas coisas nesse movimento que ele condena e reprova. Devemos aprender a permanecer na posição de Filadélfia, guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome, estarmos firmados no fato de ser apenas irmãos e não em diversos nomes. Guarde-se do orgulho. Não se glorie diante da Igreja Católica. Não se glorie diante da Igreja Protestante. Não se glorie diante das muitas seitas e denominações. No momento em que surge o orgulho, você se torna Laodiceia e deixa de ser Filadélfia. Em que caminho você tem andado? Que Deus conceda graça aos seus filhos para que andem no reto caminho da Igreja. O caminho da Igreja, como apontado pelo Senhor, é Filadélfia. O caminho do Senhor para nós é somente um, Filadélfia. Ande nele, acautele-se do orgulho. A maior tentação para os de Filadélfia é o orgulho. Eu sou melhor que você. A verdade em que creio é mais clara e ampla que a sua. Eu só tenho o nome do Senhor, ao passo que você tem outros nomes. O orgulho há de nos transformar em Laodiceia. Aqueles que seguem o Senhor não têm nada de que se gloriar. Que o Senhor seja misericordioso. Atente para esta advertência contra palavras orgulhosas. Viva na presença de Deus e guarde-se de proferir palavras de vanglória. Ao viver constantemente na presença de Deus, não nos preocuparemos com nossas riquezas. Portanto, guardemo-nos do orgulho.